paz do Senhor, irmãos. Estarei aqui na intenção de passar uma mensagem da palavra de Deus para vocês que estão conectados aí no Facebook e no YouTube. Eu quero iniciar essa pequena palavra com um versículo da Bíblia que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. A palavra de Deus nos diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pastor Ivan que finaliza o culto e ele fala esse versículo, né? Se diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor aí, pastor Ivan. Deus te abençoe. Vou continuar aqui na leitura. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Bem, irmãos, eu quero ser bem breve nessa mensagem. Irmãos, não foi o seu pecado que matou a Jesus. Por quê? Porque o pecado não tem esse poder. Não foi os judeus que mataram a Jesus. Não foram os romanos. Não foram os hebreus. Foi a sua própria entrega. Jesus se ofereceu para a cruz. Jesus caminhou para a cruz. Jesus se entregou por nós na cruz. Foi a sua entrega. Ele se entregou para aquela missão. Ele queria fazer a vontade do Pai, o Pai Celestial. E aqui a palavra de Deus nos diz que, Deus Pai não poupou seu próprio Filho. Amados, eu quero voltar lá no Antigo Testamento, quando Abraão ouve a voz de Deus, em que Deus pede para Abraão oferecer o seu filho Isaac, seu filho da promessa. E Abraão pega o seu filho, seus 2 servos, o seu jumento, e ele vai para o Monte Moriá, que é o monte que Deus o chamou para ele ir subir e oferecer a Isaac. E nessa caminhada, Abraão deixa os seus 2 servos no começo do monte, e ele sobe com Isaac para o alto do monte, e Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão fala para Isaac: Deus proverá para si o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E lá no alto do monte Moriá, Abraão prepara o seu filho Isaac, o coloca deitado num lugar lá, e ele levanta a mão, o cutelo, para imolar o filho. Amados, essa passagem de Abraão com Isaac é uma revelação tremenda do que é a atitude do próprio Deus. Abraão está ali sendo figura de Deus, e Isaac está sendo figura do Cristo Redentor. Deus não poupou seu único filho, Jesus Cristo, não poupou, antes o entregou por todos nós. Amados, eu quero alertar, eu quero edificar o seu coração, eu quero edificar o corpo de Cristo com essa mensagem. De repente você está na sua casa sozinho, está pensando em tirar a sua própria vida, pois a mídia, a TV, o rádio, a TV, as músicas mundanas, seculares, sufocam tanta gente. De repente você está pensando em se matar.
Eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo se entregou na cruz por você. Ele quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua alma. A sua alma pertence a Deus. A sua alma voltará para Deus. Então não tire sua própria vida. Espere em Deus que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, assim como as promessas se cumpriu na vida de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão obedeceu a Deus. Abraão ofereceu seu filho Isaque, o seu primogênito. Esta é a mensagem que eu queria deixar para você. Pega firme com a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento diário. Deus vai encher o seu coração de alegria e você vai viver e você vai conseguir alcançar salvação através do seu único filho, o único filho de Jesus, de Deus, que é Jesus Cristo, que foi oferecido na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você se mate, Deus quer que você tenha vida eterna. E se você tirar a sua própria vida, você está atravessando no plano de Deus, você está tomando a frente dos planos de Deus. O plano de Deus é que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu peço nesse momento que você curve a sua cabeça e que você ore. Você que nunca fez essa oração entregando a sua vida para Jesus Cristo. Você que nunca se entregou para Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama. Ele quer te salvar. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer morada no seu coração. A palavra também nos diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus Cristo quer entrar no seu coração. Jesus Cristo quer te salvar. Então repita essa oração. Faça uma oração de entrega. Feche os seus olhos. Eu vou fechar os meus olhos também. E repita essa oração comigo. Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego, Senhor Jesus, a minha alma. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu corpo. Pois esses três componentes que compõem a minha vida pertencem a Ti. E o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para morrer em meu lugar, para que eu tenha a vida eterna. A entrega de Jesus Cristo, Jesus se entregou. Jesus Cristo não foi matado. Jesus Cristo se entregou por mim, para que eu tenha a vida eterna. Por isso, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo no meu coração. Entra no meu coração, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, toma conta da minha vida. Tira essa vontade de se matar. Em nome de Jesus, a minha vida te pertence, Jesus. Pois eu te amo, a minha vida te pertence. O Senhor me amou primeiro e se entregou por mim. Amém. Obrigado, amados que estão assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus. Amém.